Capítulo 197, Grama Trovão. Tradução, do Corran Revisão, Zezim. Durante o dia, Montanha-choque do Trovão era realmente um espetáculo maravilhoso para se ver. Florestas exuberantes cobriam a base da montanha e 10.000 pés acima a vegetação era diluída em arbustos e gramíneas altas. Outros 10.000 pés e havia apenas ervas daninhas esparsas. À medida que alguém gradualmente ascendia, ele lentamente se voltava para planícies de neve geladas e, mais perto do pico, não havia neve ou gelo, havia apenas os fracos flashes de relâmpagos brancos. De baixo para cima, era verde escuro, amarelo, marrom e, eventualmente, branco. Montanha-choque do Trovão tinha 100.000 pés de altura. A floresta densa na base era de dezenas de milhas de largura e as árvores eram extremamente grandes e altas. Se 7 ou 8 pessoas de mãos dadas em torno de uma árvore, essa árvore poderia ser considerada um rei entre as árvores. No entanto, nas florestas da Montanha-choque do Trovão, esse tipo de árvore era simplesmente comum. Quando Lin Ming caminhou, ele mesmo viu uma árvore com um tronco que levaria várias dúzias de pessoas para conseguir envolver ela, tinha mais de 1.000 pés de altura, mesmo as raízes da árvore que estavam presas do chão eram tão grandes como um templo. Esta árvore parecia ter pelo menos 4 ou 5 mil anos de idade. Quanto mais profunda era a água, maior o peixe. A floresta era assim também. Quanto mais profundo, mais altas eram as árvores e mais ferozes eram as bestas viciosas. Não havia apenas essas bestas. Havia também cobras venenosas e insetos que se escondiam dentro da grama grossa e esses insetos eram extremamente letais devido aos seus venenos muito tóxicos. Felizmente, Lin Ming já havia aplicado um óleo especial da região selvagem do sul em seu corpo, então ele não temia esses venenos. Lin Ming se manteve em guarda durante todo o tempo. Ao ver essas árvores gigantes, ele não achou que fosse estranho que Montanha-choque do Trovão tivesse conseguido produzir um lagarto-trovão que fosse igual a um artista marcial do reino Xiantian. Essas bestas viciosas, Lin Ming evitava aquelas que ele conseguia. Para o resto que escolheu avançar sobre ele simplesmente as eliminaria. Assim, Lin Ming atravessou com segurança a floresta que circulava da Montanha-choque do Trovão e chegou às áreas das pastagens da encosta. A grama aqui não era menor do que um humano e estava cheia de inúmeras cobras e insetos venenosos. Lin Ming caminhou um pouco. De repente, algo chamou sua atenção. Ele viu que havia um pequeno trecho de terra de 30 pés sem grama e uma rocha negra no centro. Esta pedra era na verdade um pedaço de minério magnético. Em uma fenda desta rocha, havia uma grama branca em forma de espada que crescia obstinadamente. Possuía um pé de altura e havia uma pequena fruta branca no centro. A fruta brilhava com uma leve luz elétrica. Grama Trovão. Quando Lin Ming comprou o panfleto introdutório para Montanha-choque do Trovão, ele memorizou a aparência da grama Trovão. A grama Trovão era bastante única. Eles geralmente eram encontrados dentro do minério magnético. Não só isso, mas devido à presença do poder do trovão, muitas vezes não havia outras plantas em seus arredores. Assim, era extremamente fácil de reconhecer. A folha é branca e as veias têm uma cor vermelha clara, essa deve ser uma grama trovão de 50 anos. Lin Ming casualmente arrancou o pequeno fruto branco da grama trovão, mas deixou a própria planta intacta. A grama trovão crescia apenas dentro do minério magnético, não foi fácil nutrir e crescer. Lin Ming não queria destruí-la, ele só queria tomar o fruto que estava cheio do poder do trovão. Segurando o fruto branco na mão, Lin Ming concentrou-se e começou a drenar lentamente o poder do trovão que estava dentro. O poder do trovão fluía ao longo de seus meridianos e em seu coração, onde foi absorvido pela semente do deus herege. Lin Ming ficou um pouco desapontado quando tentou sentir se havia alguma mudança na alma do trovão na semente do deus herege. Claro, a grama trovão de 50 anos simplesmente não era valiosa o suficiente. Lin Ming suspirou.
O poder do trovão em torno da base da montanha-choque do trovão era menor do que no Vale do Trovão do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Não era estranho que não houvesse muito aqui que pudesse ajudar a sua alma do trovão a crescer. Parecia que seu sonho de colecionar uma enorme quantidade de grama-trovão jovens para cultivar sua alma trovão. Se ele desejasse cultivar sua alma do trovão, então ele teria que encontrar exemplares de grama-trovão que tivessem várias centenas de anos ou até 1000 anos de idade. Ele também pode ter que encontrar uma maneira de extrair o poder do trovão do corpo de um lagarto-trovão e, se houvesse uma chance fraca, encontrar uma alma-trovão dentro de montanha-choque do trovão. Claro que Lin Ming nem sequer possuía alguma esperança dessa última possibilidade. Mesmo que existisse uma alma do trovão, seria provavelmente dentro do cume da montanha-choque do trovão, onde o raio atingia o ano todo. Com apenas sua própria força, não havia como chegar até o topo. Lin Ming continuou caminhando em frente. De repente, ele ouviu os fracos sons de luta vindo da frente. Na grama alta dessas florestas, era preciso ter cuidado com mais do que bestas viciosas, eles também precisavam se preocupar com outros artistas marciais. Era simplesmente muito fácil matar alguém e roubar todos os seus pertences, deixando-os aqui para apodrecer sem nenhuma pista sobre quem fez isso. No entanto, Lin Ming não se preocupava com isso. Isso ocorreu porque os artistas marciais que estavam em torno da base de montanha-choque do trovão estavam principalmente abaixo do estágio de forjamento ósseo. Embora tenha sido dito que nem mesmo os artistas marciais do reino Outian avançariam mais do que a metade da altura da montanha-choque do trovão, a verdade era que os artistas marciais do reino Outian não viriam aqui. Isso era porque o único valor em vir para a montanha-choque do trovão era a grama-trovão. Os artistas marciais que vinham aqui só queriam coletar grama-trovão. Uma grama-trovão de 100 anos era vendida por um pouco mais de 100 taels de ouro, era uma quantidade insignificante que os artistas marciais do período de condensação de pulso ou acima não iriam olhar. Quando Lin atravessava a grama, viu figuras em frente a ele piscando. Os sons das lutas estavam ficando cada vez mais claros e ele podia ouvir claramente os sons das espadas que se chocavam, bem como os profundos rugidos dos animais. Como Lin Ming espalhou a força da sua alma, ele conseguiu sentir isso em uma clareira não muito distante. 5 artistas marciais estavam envolvendo uma besta viciosa. Esta besta viciosa parecia um rinoceronte, mas suas costas estavam cobertas de escamas e sua cauda era grossa e longa, com a ponta espinhosa. A partir da aura estava exalando, não era mais fraca do que um artista marcial no estágio de alteração dos músculos. Sua pele era áspera e sua carne era grossa. Toda vez que chicoteava com a sua cauda longa e espetada, tinha um poder atrás dele que era facilmente capaz de destruir pedras. A besta viciosa estava cercada por 5 artistas marciais, 3 homens e 2 mulheres. Eles tinham um símbolo na forma de um pequeno dragão preto cobrindo a área direita do peito, parecia que eram da mesma família ou da mesma escola. As 2 mulheres eram gêmeas idênticas e pareciam ter entre 18 ou 19 anos de idade. Os cultivos das irmãs estavam no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras e elas usavam espadas longas. Os golpes careciam de força e o vento da espada de suas lâminas apenas deixava cortes superficiais no corpo do rinoceronte blindado. Um jovem cuja idade era aproximadamente a mesma das gêmeas também estava no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras. Sua força era um pouco menor do que as gêmeas, no máximo ele poderia servir de distração. Finalmente, os 2 últimos eram artistas marciais mais velhos, respectivamente, no nível inicial e nível de pico do estágio de alteração dos músculos. O homem que liderava o ataque era o artista marcial que estava no nível de pico do estágio de alteração dos músculos. Ele estava vestindo uma impressionante roupa preta e ele usava um bastão de aço negro preto como sua arma. Contra uma besta viciosa cujo corpo estava inteiramente coberto de escamas blindadas, era difícil usar uma espada.
Em vez disso, o longo bastão tinha o maior efeito. O artista marcial vestido de preto tinha reflexos rápidos e toda vez que a besta viciosa blindada trocava de alvo, o homem vestido de preto aproveitaria a oportunidade e rapidamente a reprimia com o bastão. Ele especialmente atacava entre os olhos do rinoceronte blindado. Este era o sistema nervoso central do rinoceronte blindado e também o ponto de maior fraqueza. Embora os rinocerontes blindados tivessem capacidades defensivas formidáveis, não conseguiu impedir o artista marcial vestido de preto de esmagá-lo com seu bastão. Lentamente, sua visão começou a borrar e seus movimentos se apagaram até que ele começou a sangrar pelos seus olhos e ouvidos. O artista marcial vestido de preto viu uma oportunidade e todo o seu corpo entrou em erupção com uma torrente de verdadeira essência. O bastão de aço negro preto em suas mãos começou a brilhar com uma luz vermelha profunda. Colapso das 5 montanhas. O artista marcial vestido de preto rugiu enquanto usava sua habilidade marcial mais forte. Seu bastão atingiu o rinoceronte blindado na testa e com um forte som de quebra, a cabeça do rinoceronte blindado cedeu, seu crânio quebrando. O rinoceronte blindado deu um uivo lamentável, balançou em seus pés e finalmente, caiu no chão. O colapso das 5 montanhas do irmão aprendiz sênior é verdadeiramente feroz. O jovem com ainda nem 20 anos rapidamente bajulou o artista marcial vestido de preto depois que ele bateu o rinoceronte blindado até a morte. O artista marcial vestido de preto sorriu e deu uma gargalhada, curtindo-o imensamente. Ele disse: "Pequeno Long, vai e corte o chifre do rinoceronte, essa coisa pode ser vendida por um preço alto." Ok. O jovem chamado Pequeno Long acenou com a cabeça e, com grande euforia, foi cortar o chifre do rinoceronte. As 2 gêmeas vieram. Elas invejosamente disseram: "O colapso das 5 montanhas do irmão aprendiz sênior está ficando cada vez mais feroz. Nós 2 ainda não aprendemos uma habilidade marcial ainda." Todas as palavras eram lisonjas, havia também uma pequena quantidade de ressentimento escondido. Para um artista marcial comum, o legado de uma habilidade marcial era difícil de encontrar. Essas 5 pessoas podem ser consideradas o menor nível de artistas maritais. Seu talento não era impressionante e eles vieram de uma família comum. Eles juntaram-se a uma pequena e desconhecida escola de artes marciais. Mas, esta escola na verdade tinha apenas mais de uma dúzia de estudantes. Eles também possuíam apenas um chamado mestre, que estava no estágio avançado de forjamento ósseo. Essas 5 pessoas, em comparação com os piores discípulos do salão humano do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, ainda tinham uma grande diferença entre eles. Ao ouvir as queixas das 2 irmãs, o artista marcial vestido de preto riu e disse com um sorriso: Sangue-Lã, não se desanime. Seu talento é bom, enquanto vocês trabalharem duro e se esforçarem pela excelência, então o mestre naturalmente as ensinará. Em 2 dias, quando tiver uma chance, vou colocar falar bem de vocês ao mestre e pedir-lhe para entregar a técnica lâmina de 9 flores para vocês. As 2 irmãs ouviram isso e ficaram extasiadas. Eles adoraram dizer: "Obrigado, irmão aprendiz sênior ancião." O guerreiro vestido de preto acenou com satisfação. Ele gostava do sentimento de conseguir influenciar o destino dos outros, especialmente quando eram 2 mulheres bonitas e gêmeas. Mas neste momento, ele notou Lin Ming não muito longe. Parecia que esse jovem apareceu de repente do nada. Ele ficou assustado por não ter notado ele até agora. No entanto, o cultivo deste jovem estava apenas no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras, então ele não valia a pena se preocupar. O homem vestido de preto olhou e pareceu ter lembrado de repente algo. Ele disse a Lin Ming: "Olá amigo, você veio à Montanha Choque do Trovão para uma aventura. Gostaria de vir conosco? Nós vamos dar-lhe uma pequena porcentagem." Com o seu cultivo no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras, é perigoso para você subir a Montanha Choque do Trovão.
Se você encontrar um lagarto trovão, você certamente morrerá. À medida que o artista marcial vestido de preto falava, os outros 4 também notaram Lin Ming. Depois de ver o cultivo de Lin Ming, eles ficaram um pouco surpresos. Um bezerro recém-nascido realmente não temia um tigre, esse menino era realmente destemido. Seu cultivo era apenas no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras e ele estava sozinho, mas ele ousou ir até a montanha choque do trovão. Lin Ming disse, não há necessidade, estou acostumado a estar sozinho. Depois de ser rejeitado por Lin Ming, o artista marcial vestido de preto sorriu e não disse nada. No entanto, em seu coração, ele tinha o pensamento de que Lin Ming sofreria alguma desgraça mais tarde. Os jovens hoje em dia não sabiam o quão grande era o mundo. Para uma idade de 15 ou 16 anos de idade, ter um cultivo no nível inicial do estágio de treinamento das vísceras era impressionante. No entanto, era inevitável que seu coração se inchasse da autoconfiança e pensando que ele estava acima do mundo, sofresse algum destino miserável. No pior dos casos, ele também perderia sua vida. O jovem ao lado do artista marcial vestido de preto curvou os lábios ao ouvir a recusa de Lin Ming e sussurrou, ele não sabe o que é bom para ele. Se o irmão aprendiz sênior ancião quisesse levá-lo, então ele já estava o superestimando muito dele. Como o rejeitou, ele morreria mais cedo ou mais tarde.